Vocês tiveram bibliologia, né? Na hora que você der ok aí, a gente... Graça e paz. Amém? A você que nesse momento está conectado conosco com a finalidade de aprendizado, uma boa noite. E aproveita o momento, convida o pai, a mãe, os filhos, os irmãos, convida a família. Junta todo mundo na sala, aumenta o volume um pouquinho, porque hoje nós vamos falar sobre algo sobremodo importante. Falar sobre Deus. E paira sempre aquela pergunta no ar. Quem é Deus? Onde está Deus? E nós temos aqui uma matéria a seguir. Você está de posse também, então vamos acompanhar. Eu gostaria primeiro de fazer a leitura de um texto da Bíblia, no livro de Salmos, número 14, verso de número 1. E eu quero trazer umas dicas bônus também. É sempre bom acrescentar conhecimento para que a nossa linha de raciocínio seja a mesma do Espírito de Deus, que é o real intérprete das Sagradas Escrituras. A minha versão é King James. Pode acontecer da leitura ficar diferente por uma questão de tradução bíblica. A de vocês é qual? João Ferreira de Almeida? A mais usual? Tá bom. Salmos 14, verso 1. Na minha tradução está assim. Disseram os nécios no seu coração, não há Deus. Somente a parte A. Na sua, de repente, está assim. Disse o nécio no seu coração, não há Deus. Essa palavra que o salmista Davi, inspirado por Deus, deixou registrado pelo Espírito de Deus, é a mesma expressão que ocorre hoje no século XXI. E nós vamos ver mais para frente, tá? Você vai mudando ali para mim? Eu quero ler com vocês aqui. Quero ler com vocês, por gentileza, acompanhe na sua apostila. Apostila de Teontologia, Doutrina de Deus. Essa é a nossa primeira aula, com base na matéria. Introdução à Teontologia. Primeiro ponto. O que é teontologia? Palavra grega que significa Theos, Deus, Logos, estudo. É uma área da teologia que estuda o ser, a pessoa de Deus, seus atributos, suas ações. Essa doutrina é central para toda a teologia, pois uma visão errada de Deus distorce toda a fé cristã. Conhecer quem Deus é, como Ele se revela e quais são as suas características, forma a base para compreender todas as doutrinas da fé cristã. Nós vamos tratar de um assunto que não está na apostila, mas como eu disse anteriormente, é apenas para acrescentar conhecimento.
Antes de nós tratarmos da existência de Deus, vamos tratar da negação dessa existência. Nós temos diversos argumentos aí, por exemplo, o argumento do ateísmo, do deísmo, e nós vamos falar um pouquinho sobre isso aí. O que é o ateísmo? O ateísmo hoje, na concepção de hoje, tendo mudado a filosofia, a forma de se expressar, nós entendemos que hoje o ateísmo é a falta da crença em deuses. Em outras palavras, o ateísmo nega no pensamento e nas ações a existência de Deus. Ele não acredita. O ateu, ele não acredita que existe um ser supremo, divino, criador do universo, do homem e de todas as coisas. Nós temos uma teoria ateísta, que é a teoria da evolução, que diz que o homem é originário dos primatas. E oramos a Deus para que um dia, nas escolas, sejam ensinadas a teoria do criacionismo, que nós professamos por fé nas Sagradas Escrituras. A teoria do criacionismo é aquela que ensina que Deus criou o homem e todas as coisas também. O deísmo, eles até acreditam em Deus, acreditam em tudo que Deus criou, mas assim, Deus criou tudo, todas as coisas, mas deixou de lado e ele foi morar no seu ambiente, ou seja, isolado totalmente da criação e também da criatura. São duas formas de negar a existência de Deus. Ainda vigente essa forma de pensamento em nosso tempo, tá? Segundo ponto, vamos dar uma lida? A necessidade da doutrina de Deus. Sem uma compreensão correta de Deus, não há fundamento sólido para a fé. A adoração e a vida cristã, a ignorância acerca de Deus, leva à idolatria, ao medo, ou a uma espiritualidade vazia. Estudar a teontologia fortalece nossa fé, purifica nosso culto e nos conduz à adoração verdadeira, baseada em quem Deus é, e não em ideias humanas ou culturais. Estudar teontologia é aprimorar seu conhecimento acerca deste ser divino. É buscar um relacionamento pessoal com ele. Quem é Deus? Deus é uma pessoa. Deus possui intelecto, vontade e emoção. Deus tirou dele e inseriu na criatura, o homem, de acordo com Gênesis capítulo 1, verso 26 e 27, se quiserem anotar. Quando Deus cria o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança, ele assopra nas narinas do homem e o faz alma vivente. Quando voltamos um pouquinho, nós vamos nos dar conta de que enquanto o ateísmo e o deísmo negam absolutamente o ateísmo, nega parcialmente o deísmo, a existência de Deus, a Bíblia não se preocupa em provar a existência dele. Muito pelo contrário. A Bíblia já toma a existência dele de um pressuposto de criação. Gênesis capítulo 1, verso 1. Bereshit bara Elohim. No princípio criou Deus. Então a Bíblia já começa tomando a existência dele como prova
real de um ser que vive e tem capacidade para criar. Aí pegamos de Gênesis, capítulo 1, verso 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, era sem forma e vazia. Havia trevas na face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Então a Bíblia já começa nos apresentando um ser supremo, um ser divino, com uma capacidade intelectual para criar, limitar o que foi criado e organizar. Olha que interessante. Em todo o capítulo 1 de Gênesis, nós vamos ver este ser que a Bíblia apresenta como sendo existente, Deus, criando. E ele diz à porção seca: olha, não ultrapasse seu limite. E a água, não ultrapasse seu limite também. E até o dia de hoje tem sido assim. Quando pegamos o verso 16 do primeiro capítulo de Gênesis, e fez o Senhor Deus 2 grandes luzeiros, o maior para governar o dia, o menor para governar a noite, fez também as estrelas. Até o dia de hoje tem sido assim. O sol brilhando de dia, a lua e as estrelas se apresentando à noite. Essa existência divina, ela é declarada. E nós temos 2 argumentos que atestam, que evidenciam a existência de Deus. O primeiro argumento é o cosmológico. Esse argumento trata-se da natureza criada. A natureza, ela é viva. Quando olhamos para os Salmos 19, verso 1, vocês querem anotar? Diz assim, ó: os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. 2. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite manifesta a sabedoria a outra noite. Verso 3 diz assim: sem linguagem, sem fala, ouvem-se vozes. A ciência vem estudando o universo ao longo dos anos. E ao estudar o Sol, verificou-se que o Sol, em si mesmo, emite som. A ciência, ao estudar o Sol, diz que ele é composto por 3 componentes: o fogo, a luz e o calor. E ele emite som. Há estudos de cientistas que vão mais além. Ao estudarem estrelas, vocês podem dar um Google. Pesquisem assim: estrelas e baleias louvando ao Senhor. A ciência descobriu que estrelas, por mais longínqua que estejam dos olhos humanos, onde elas estão, elas emitem som. Quando eu digo que existe um Deus criador, que criou a natureza que conhecemos de forma limitada, porque nossa visão é limitada. Ainda que percorrêssemos todo o universo em busca de Deus, talvez não encontraríamos Deus com os nossos olhos humanos. Mas ao percorrer e ver toda a beleza em ordem, Deus é um Deus criador,
e criou com limitações, delimitando terra, da água, sol, brilho de dia, lua, estrelas, brilhem de noite. Ele é altamente organizado, ele é extremamente inteligente. Então é muito complexo seres humanos racionais tentarem estudar Deus na sua essência. Na segunda aula nós vamos ver os atributos comunicáveis, incomunicáveis, a natureza íntima de Deus. Na segunda aula nós veremos isso. Passaremos a compreender a pessoa de Deus um pouco melhor. Mas agora, o que temos em mente é: existe um ser supremo que está acima de tudo e de todas as coisas. Como eu posso provar a existência de Deus? É uma questão de fé, pastor Alain, e não de intelectualidade. Quando eu digo uma questão de fé, eu reivindico o argumento moral, que é aquele que nos dá a entender o que é bom, o que é ruim, o que é certo, o que é errado. A Bíblia pode até considerar esse argumento moral humano, como sendo a dispensação da consciência. Lembram de Adão e Eva no Éden? Deus fez um jardim, Deus preparou o cenário, colocou o homem para representá-lo ali, naquele jardim, e o homem vivia na inocência, na pureza, pelo que na viração do dia, Deus se comunicava com o homem. Quando Moisés escreve o Pentateuco, a saber, em especial o livro de Gênesis, o livro das origens, é Moisés quem está trazendo essa revelação e registrando. Ele recebe de Deus de forma inspirada e registra para conhecimento da humanidade. Não digo de uma nação, mas para conhecimento da humanidade. Agora imagine Moisés ouvindo de Deus e registrando do jeito que Deus ditara ao seu coração. Após a queda, o pecado, vocês verão isso mais para frente, talvez com outro professor, antropologia, o homem foi expulso do jardim por Deus. O Deus que colocou é o Deus que tirou. Por quê? Houve uma quebra de princípio. O princípio da obediência. Deus deu liberdade ao homem para comer livremente de tudo. Porém, a desobediência os levaram à expulsão daquele lugar. Já se depararam com pessoas que culpam a Deus o tempo todo? Pela morte de um ente querido? A pessoa lamenta, a pessoa chora. Nós que fazemos a capelania fúnebre, nos deparamos com esse tipo de situação. A pessoa está ali chorando, a mãe, o pai, ele não merecia morrer desse jeito, tão novo. Deus, eu não acredito mais em você. Deus, eu não quero mais saber de você, eu não quero mais caminhar. Me prometeu libertar, salvar, e ele se afastou e se perdeu. Eu não acredito mais em Deus. Ser humano, ele carrega esse desejo de responsabilizar Deus. Não foi assim que Adão fez? A mulher que tu me deu. Quando você vê em Gênesis capítulo 3, verso 9 ao 11, Deus diz para Adão, diz: Adão, Adão, onde estás? Não que Deus não sabia onde Adão estava. Deus queria que Adão se apresentasse e dissesse: Senhor, desobedeci, pequei, me arrependo, e como vai ficar a minha história? Mas Adão não se apresentou. É conveniente responsabilizar, culpar. Nós, seres humanos, carregamos isso. Esse desejo impenso de responsabilizar alguém pelo estado que nos encontramos. Agora, Deus nos entende. Deus entendeu mesmo o Adão responsabilizando ele. Deus entendeu mesmo a mulher jogando a culpa na serpente. Deus entendeu, mas procedeu. Foi justo.
Então, nesse argumento moral, Deus não é imparcial quando há quebra de princípio. Deus, ele se posiciona. Então estamos falando de alguém que não pensa como eu e você, que não age como eu e você. O profeta Isaías diz que nossos pensamentos não são os pensamentos do Senhor. Nem os nossos caminhos, os dele, são mais altos que os nossos caminhos. Então é muito bom buscarmos conhecer um pouco sobre Deus. Vamos ler mais um pouco? A revelação de Deus. Eu posso pedir alguém para ler para mim? Eu gosto daquela participação, eu gosto desse envolvimento. Consegue ler para mim? É só o 3.1. A revelação de Deus, 1.3.1. Revelação geral. A revelação geral é o conhecimento de Deus acessível a todas as pessoas por meio da criação e da consciência. A natureza proclama a glória de Deus, Salmo 19:1. E a consciência humana carrega a noção de certo e errado. No entanto, essa revelação não é suficiente para a salvação, mas aponta para a existência de um Criador. Olha que interessante. Pastor Alain foi muito feliz na abordagem desse princípio chamado revelação geral. Olha que interessante. Deus se comunica, Deus se revela, dá condições ao homem de entender aquilo que é bom, aquilo que é ruim, mas isso não é o suficiente para a salvação. Então trilhamos por outro caminho, vocês vão ver isso também em soteriologia, doutrina da salvação. Mas por enquanto vamos nos ater aqui. Alguém pode abrir a Bíblia para conferir Salmos 24, verso 1. Vê se não está escrito assim. Conseguiram? Salmos 24, verso 1. Do Senhor é a terra, o mar, o mundo e os que nele habitam. 2. Ele fundou-a sobre os mares e a estabeleceu sobre os rios. 3. Quem habitará no santo monte do Senhor, ou quem estará no seu santo lugar? Eu paro até aqui. O salmista, ele traz uma afirmativa de que a terra é do Senhor. O mar, o mundo, e todos que nele habitam. Então significa que além de um Deus criador, que criou todas as coisas, ele também é capaz de se revelar às suas criaturas. O que joga por terra é o argumento do deísmo. Que Deus criou tudo, eles aceitam que Deus criou tudo, eles aceitam que existe um Deus que criou tudo, porém, Deus abandonou a criação e se reservou o direito de continuar sendo quem ele é, sem se relacionar com a criação e as criaturas. Então nós temos aqui no Salmo 24, uma afirmativa do salmista no entendimento moral. Esse é um argumento moral, adquirido por fé, não por inteligência, por fé. Cremos em Deus, não pela inteligência que adquirimos no mundo, mas cremos em Deus pela fé que vai sendo produzida dentro de nós, ainda mais quando ouvimos a palavra de Deus, Romanos 10:17, de sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê? A palavra de Deus. Então nós sabemos que a fé, para ser produzida, ela necessita da palavra de Deus. Aí você pega Hebreus 11, capítulo 11, verso 6, diz, sem fé é impossível agradar a... Eu já estou falando de relacionamento criador-criatura. O salmista está dizendo, a terra é do Senhor.
E no 13 ele diz assim: quem habitará no seu santo lugar? Ou quem habitará no seu santo monte? Ou quem estará no seu santo lugar? O salmista está dizendo o seguinte: espera aí, onde ele mora, o ambiente é diferente do nosso. Aí lá na frente você vai ver que a santidade é um atributo. Atributo significa qualidade, tá? Vou falar de forma bem prática. Santidade é uma qualidade moral de Deus. Significa que ele é íntegro, moralmente perfeito, não há sombra nem variação em seu ser. Interessante, né? Vamos voltar aqui. Nós paramos. 132, revelação especial. Finalizamos, né? A revelação especial. Não, paramos na revelação geral. E agora nós vamos para a revelação especial. Tá, vamos seguir para 1.3.2. Revelação especial. Quem pode ler para mim, por favor? Voluntário aí. A revelação especial é a maneira como Deus se faz conhecer de forma mais clara, específica e salvadora, por meio das Escrituras, e principalmente em Jesus Cristo. A Bíblia é a revelação escrita de Deus, inspirada e autoritativa, que nos mostra o caráter, os planos e a vontade de Deus. Agora nós temos um ponto crucial de revelação. Deus resolve se mostrar. Deus resolve dizer quem Ele é. Nós não temos em nenhuma parte da Bíblia alguma criatura espiritual falando de Deus. Nós temos um ser espiritual chamado Deus falando dele mesmo. A Bíblia, para nós, teólogos, é como um diário. Deus escreveu um diário acerca dele e entregou seus segredos à humanidade para que tomem nota, primeiro, da sua existência, segundo, da sua vontade de se relacionar com a criação e com as criaturas. Com a criação, cosmos. Salmo 148, verso 1. Quem pode ler para mim? Salmo 148, verso 1. Vamos ler até do verso 1 até o verso 10, por favor. Aleluia. Louvai ao Senhor do alto dos céus, louvai-o nas alturas. Louvai-o todos os seus anjos, louvai-o todas as suas legiões celestes. Louvai o sol e a lua, louvai-o todas as estrelas luzentes, louvai os céus dos céus e as águas que estão acima do firmamento. Louve o nome do Senhor, pois mandou ele e foram criados, e os estabeleceu para todos sempre, fixou-lhes uma ordem que não passará. Louvai ao Senhor da terra, monstros marinhos e abismos, todos. Fogo, saraiva, neve e vapor, ventos procelosos que lhe executam a palavra, montes e todos os outeiros, árvores frutíferas e todos os cedros, feras e gatos, répteis e voláteis. Olha que interessante. Acabamos de dizer que nessa revelação especial temos o Criador desejando se relacionar com a criação e com a criatura. Lembra do que eu disse anteriormente, que a criação é viva? Deus fez o universo para ser vivo. E Ele criou uma lei, estabeleceu uma ordem para que assim seja sempre. O Samuel leu aqui no verso 6. E os confirmou para sempre e lhes deu uma lei que não ultrapassarão. Ele criou uma lei para que a criação ficasse estabelecida. E é assim até o dia de hoje. Nós temos 4 estações: primavera, verão, outono e inverno. Você vai ver isso lá em Gênesis.
na alegoria da criação, capítulo 1 até o capítulo de número 2. Então nós observamos que, além de criar, ele sente prazer de se mostrar, de se relacionar com a criação. Estamos falando da criação. Louvai o Senhor, céus dos céus. Louvai o Senhor, animais na terra, no mar. Então o que o salmista está trazendo aqui, em especial verso 5, louvem o nome do Senhor, pois mandou e logo foram criados. Ele está atrelado a Gênesis capítulo 1 e 2. Se interliga textualmente. Da mesma forma que estamos falando da doutrina de Deus, na revelação especial, já está puxando para a cristologia. Por quê? A forma que Deus se utilizou para se manifestar ao homem é na figura do homem. É na forma humana. Então, é interessante entendermos isso. Agora, notem se quiser. As famosas dicas bônus. Você que nos assiste também, fique à vontade para anotar. Pois o saber ou conhecer não ocupa espaço. Deuteronômio 29, confere e vê se não está escrito assim: as coisas encobertas são para o Senhor nosso Deus. Porém, as reveladas são para nós. Então, existem coisas que estão encobertas para nós, que estão ligadas à natureza íntima de Deus. Cabe somente a Ele. Porém, o que Ele julgou necessário, conveniente revelar, foi para nós. Não está aí? Deuteronômio 29, 29. As coisas encobertas são para o Senhor nosso Deus, porém as reveladas são para nós. Aí vamos viajar um pouco mais para Amós capítulo 3, verso 7. Que diz assim: Deus não fará coisa alguma sem que primeiro revele aos seus servos, os profetas. Não está assim? Amós 3,7 pode estar diferente por questão de tradução. Vamos mais além? É possível conhecer a Deus, pastor? Sim. Oséias 6,3. Prossigamos em conhecer mais a Deus. Como que a gente conhece Deus agora? Primeiro, pela natureza. Passamos a conhecer Deus agora, um pouco do que Ele julgou conveniente nos revelar, pela natureza. A existência do Sol, a autoridade do Sol para governar o dia, a existência da Lua, das estrelas e a autoridade para brilhar à noite. O Sol sai, a Lua chega com as estrelas. Limites. Ordem. Deus não faz nada de qualquer maneira. Aí você pega João capítulo 3, verso 8, que no Salmo 48 diz: louvai o Senhor, ventos. O que é vento? A ciência vai dizer que é o ar em movimento. E o fato do ar se movimentar já está louvando ao Senhor pelo fato de existir. O vento é abstrato, eu não consigo pegar o vento, mas eu posso sentir. A gente vai ver isso, vocês vão ver isso lá na frente, pneumatologia. Quando chegar símbolos de manifestação do Espírito Santo, o vento é um deles. São ações e iniciativas divinas. Se já conhecemos Deus pela obra criada, faltava conhecer a Deus na figura humana. E nessa revelação especial, nós vemos a iniciativa de Deus em levantar homens, se comunicar a homens, preparar esses homens para que transmitissem sua vontade na linguagem humana.
Aí você pega o profeta Isaías, lá no capítulo 9, a partir do verso 6, e um menino nos nasceu, um filho se nos deu. E todo o principado está sobre seus ombros, pelo que seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Olha os prenúncios de uma revelação de Deus numa prefiguração humana. Paulo vai dizer que Cristo não usurpou ser igual a Deus, antes se humilhou até a morte, morte de cruz. Se sujeitou como homem, sofreu como homem. Olha os indícios da revelação de Deus para a humanidade. Ele faz saber que ele existe. Ele mesmo se revela para quem ele decide se revelar. Êxodo capítulo 3, voltando um pouquinho aqui ao livro de Êxodo. Com 40 capítulos. Capítulo 3, em especial, verso 1. Capítulo 3, verso 1. Ora, apacentava Moisés o rebanho de seu sogro Jetro, sacerdote nas terras de Midian, e aconteceu que ele viu uma sarça pegando fogo e não se consumia. E ele cuidou de ser uma grande visão, e disse: eia, me virarei para lá e verei esta grande maravilha, porque a sarça pega fogo, mas não queima. E do meio da sarça, Deus chamou o seu nome. Moisés. Moisés. Tira a sandália dos pés, porque a terra em que pisas é lugar santo. Eu gosto desse texto, porque ele traz uma revelação da pessoa de Deus, seguida de comunicação com alguém que jamais ouviu a voz dele. Era algo novo, inusitado, desafiador. Você olhar para um espinheiro, um arbusto que está pegando fogo, mas não queima, é algo inusitado. Moisés jamais havia visto algo semelhante. Então nós temos uma manifestação divina, ou seja, ele traz algo à tona como novidade para que nos surpreenda. E o fato dele chamar o nome de Moisés 2 vezes, quem arrisca aí? Não seria necessário uma vez só? Moisés, tira a sandália dos pés do lugar que estás, a terra santa, tá? Não seria necessário uma vez só? No nosso entendimento, Deus chama 2 vezes. Primeiro, Deus diz: Moisés, chamada de atenção. Deus chamou para ter atenção. Segundo, Moisés. Ele já está de frente para a sarça, pronto para ouvir. Então, a primeira vez que Deus chama é para chamar a atenção e ele se virar para ver. E a segunda vez é que Deus quer se comunicar, trazer conteúdo à sua mente. E qual foi a mensagem? Tenho visto meu povo sofrendo na terra do Egito. Olha um Deus que se preocupa. Jogando de novo o deísmo por terra. Que diz que Deus existe, Deus criou todas as coisas que há. Mas ele abandonou a criação e a criatura. Deus está reservado no lugar dele. Não. Tenho ouvido o clamor do meu povo na terra do Egito. Tenho visto o que tem acontecido lá. E agora eu desci. São da sua morada. Desci. O meu negócio agora é contigo. Você vai lá libertar o meu povo. Olha a iniciativa de Deus nessa revelação especial. Se mostrar para o seu povo através de alguém. Aí Moisés, como vão crer em mim?
Eu não posso simplesmente chegar e dizer, gente, eu estava apacentando o rebanho do meu sogro, lá no monte de Deus, no Monte Horebe, e a sarça começou a pegar fogo, não tinha fumaça, não queimava nada, e eu ouvi uma voz dizendo que agora eu sou libertador do povo da terra do Egito. Como é que é isso, Deus? Põe a mão no peito. E bota. Tira. Leproso. Põe. Ali. Deus estava mostrando para ele. Trarei sinais e evidências de que eu te apareci, eu me comuniquei contigo e vou agir. Vou tirar o meu povo de lá. Mas Deus se utilizou de um canal humano. Ele poderia simplesmente fazer o que bem entendesse na terra do Egito. Falar, seguinte, acabou, soprou, acabou. Seus inimigos seriam extirpados da terra. Mas ele resolveu se utilizar de um canal humano. Ele se revelou ao homem. E não foi só naquele tempo. Essa possibilidade é real também em nosso tempo. Esse mesmo homem chamado e levantado por Deus, que viu a sarça que pegava fogo e não queimava, no capítulo 33 de Êxodo, verso 18, é o mesmo homem que está dizendo o seguinte: mostre-me a tua glória. Está escrito assim: Senhor, rogo-te, mostre-me a tua glória. Abusado ele, né? Ou ousado? E agora? Ousado. Abusado é aquele que abusa, mas o ousado é aquele que ousa. Peraí, eu já tenho, mas eu quero mais. E eu quero que ninguém tenha. Mostre-me a tua glória. Deus se negou a ele? Não, Moisés é o seguinte: homem algum verá a minha face. Peraí, Moisés está pedindo para ver a glória. E Deus está dizendo que homem algum verá a face dele? Mas é o seguinte, Moisés, vou te colocar na fenda da rocha, e acontecerá que, passando eu e retirando eu a minha mão, tu me verás pelas costas. É uma teofania. Em cristologia vocês vão ver isso. Uma pré-aparição de Cristo. E a linguagem é, me verás pelas costas. Mas a Bíblia vem apresentando um Deus que tem olhos que vê. Ele é um ser que tem olhos que vê, tem ouvidos que ouve, tem mãos que apalpam, tem pés que andam. Aí você pega Isaías 66. Os céus é o meu trono e a terra pisadura para os meus pés. Que casa me edificareis? Aí você pega Isaías, capítulo de número 59, verso 1 e 2, diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem seus ouvidos tapados para não poder ouvir. 2. As vossas iniquidades fazem separação entre vós e Deus. Provérbios capítulo 16. Pastor, só para perguntar também para tirar essa dúvida. Pode começar? Deixa eu só concluir essa parte aqui dos olhos. Eu falei de pés, falei de mão, ouvidos, né? Provérbios 16. Cadê? Me fugiu agora da... Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. É em Provérbios. Ou 15 ou 16. 15:3. Ó, os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus
e os bons. Pés, mãos, ouvido, os olhos. Ele é um ser que tem sentimentos, que se preocupa com a sua criação e a sua criatura. Sim, Samuel. Não, é sobre essa questão dessa aparição que Deus fez com Moisés. Eu dou uma explicação só para entender se isso é correto. Que é como se aquilo que Moisés visse não fosse comum pelo fato dele já ter visto um certo, vamos dizer assim, a sarça queimar e ela, né, sumir. Então acho que era uma forma, como se eu vou dizer assim, a forma certa que Deus chamaria a atenção dele. Igual tem um outro texto que fala para Jeremias, né? Jeremias, o que vês? Aí ele fala, vejo uma vaga na doeira. Ele fala, então, aí viste bem. É como se Deus tivesse uma maneira de tipo assim, certa de atrair a atenção de alguns ali quando ele quisesse trazer um recado, vamos dizer assim, igual ele fez com Moisés, né, com Jeremias, os profetas, né, com os patriarcas. E eu acho que isso aí é uma questão individual, né, dos atributos de Deus, essa forma dele falar com alguns, porque em toda a história sempre tem alguns exemplos assim que Deus sabe como atrair a atenção das pessoas, sabe como falar, se torna perfeito. Ele fala de um contexto perfeito, vamos dizer assim. Ele chama Moisés e mostra a sarça ali, bota a sarça para queimar, mas não se queima. Então Moisés já atrai a atenção e parece que Deus ele facilita, mas é como se facilitasse. Ele a ouvir ali, a prestar atenção. Peraí, isso é diferente, eu nunca vi isso. Aí parece que consegue levar toda a atenção. Deus se utiliza muitas das vezes na Bíblia de simbologia para trazer uma referência à sua vontade. Por exemplo, ao mesmo Moisés ele pergunta: o que você tem na mão? Uma vara. Joga ela no chão. E a Bíblia diz que ela se transformou numa serpente. E a Bíblia diz que Moisés fugia dela. Medo. Então Deus se revelou a Moisés de um jeito, sabendo que ele teria medo e precisava ser tratado. Aí é uma outra área que a gente vai vendo pela frente. Ou no decorrer do seminário, por outros professores, levanta essa questão mais ligada à cristologia, como a serpente levantada no deserto, tipificando Cristo. Entendeu? Todo aquele que olhava para a serpente que Moisés levantou no deserto era curado, tipificando Cristo. Então a gente começa a perceber que justamente Deus se utiliza de situações naturais. Aquela sarça provavelmente já estava ali, Moisés já estava cansado de ver. Acostumado a ver queimar assim. É justo. Mas daquela vez foi diferente. E o que chamou a atenção dele foi que ele agora passou de ter uma visão natural como antes. Peraí, não está como antes. Tem algo diferente. Tanto que ele cuida, verso 2, me virarei para lá porque para mim é uma visão. E ele está vendo, e está ouvindo. Essa vontade de Deus, essa revelação especial, quando o Criador quer se revelar às suas criaturas. Muito mais ainda quando ele se preocupa com os dias da tua vida. A gente não sabe quanto tempo a gente vai viver, mas os livros dele já estão escritos. Salmo 139, quem quiser anotar. Verso 15 e o 16. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram meu corpo ainda em substância informe, e no teu livro todas estas coisas escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. Tem um atributo divino aqui, que a gente vai ver na próxima aula, que é a presciência.
Ele é sabedor de tudo. Sabe antes do acontecimento. Então vamos lá. Tem uma referência aqui, Romanos 11:33. Quem pode ler para mim, por favor? E eu já pulei já pulamos para Deus é incompreensível e conhecível. Quem pode ler para mim, por favor? Um 1.4. Deus é incompreensível e conhecível. Quem pode ler? Por favor. Sim, da apostila. Deus é tão grandioso e nunca pode ser completamente compreendido pela mente humana. Romanos 11:33. No entanto, ele é conhecido, pois escolheu se revelar de maneira suficiente para que possamos conhecê-lo, amá-lo e servi-lo. A incompreensibilidade de Deus não é uma barreira, mas um convite para adoração humilde e um estudo reverente. Pouco a pouco a gente vai entendendo que existe um Criador que se revela na criação e as suas criaturas, sendo a iniciativa dele, sempre dele. Existem partes incompreensíveis de Deus. Eu quero levantar essa questão aqui. Vamos lá? Qual o tamanho de Deus? Peguei pesado, né, pastor? Você que está me assistindo aí online, dá um Google. O Google não vai te ajudar. Eu disse que há uma parte incompreensível acerca de Deus. Qual o tamanho de Deus? Aí eu quero convidar você a levar a sua mente no campo imaginário da criação. Começar a imaginar, né? Imagina o universo aqui dentro. Aí você está olhando os planetas, as estrelas, para você começar a ter uma dimensão imaginária, talvez intelectual, para tentar saber qual o tamanho de Deus. Isaías disse que os céus é o trono dele, é o lugar onde ele senta. E a terra é o lugar dele botar os pés. E agora, pastor? Existem formas de linguagem. A Bíblia, simbologia, metonímia, pleonasmo, metáforas. Mas qual o tamanho de Deus? Ele deixa eu complicar um pouco mais. Paulo escreveu em sua carta à igreja de Corinto: não sabeis vós que Deus habita em vós? E que o vosso corpo é casa de Deus, invólucro santo, é templo do Espírito de Deus? Peraí, pastor, eu não respondi nem a primeira, agora tem a segunda. Eu estava tentando desenhar Deus grandão. Porque para fazer o universo, é um Deus grandão. E agora habita dentro de nós. E agora? Vocês querem pesquisar e trazer na próxima aula? Lançar o desafio, né, pastora? É importante nós dinamizarmos a nossa aula, né? Eu vou para casa, não. O pastor falou, fez uma pergunta. Eu não vou dormir, eu vou orar mais. Eu vou me relacionar com Deus. Só tem uma forma de saber. O pessoal tá lá dentro. É perguntar para ele mesmo. Senhor, é o seguinte, ó, o pastor fez uma pergunta lá na matéria de teontologia. Qual é o seu tamanho? Só tem uma pessoa para responder. É o Senhor. Então, na segunda-feira, vocês tragam uma linha de pensamento sobre essa pergunta. Qual o tamanho de Deus? Posso partir para... Anotaram, não? Vocês vão esquecer.
trabalho, dia a dia, correria. Qual o tamanho de Deus? Vocês estão estudando isso, não estão? Teontologia. Estudo acerca da pessoa de Deus, sua natureza, suas atribuições, suas ações. Qual o tamanho de Deus? Ele que errar atrás do antes 3 semanas direto. Que isso! Posso para a próxima pergunta? Da parte incompreensível de Deus? Essa é fácil. Deus é amor, porque tanta maldade no mundo. Não. Calor. Quem está acima de Deus? Anotaram? Essa daí é uma fácil? Sim. Pastor, você vai arriscar, pastor. Não, Não tem nada a se bater. a gente está devagar. Bem devagar. Na próxima a gente vai arrepiar. Quem está acima de Deus? Ninguém tá assim. Hã? Ninguém tá assim. Será que temos alguém aí acima de Deus? A tal ponto de fazer Deus olhar para cima? É bom pensar, né? Aí os neurônios começam. Vou te aprender já. Hã? Pessoal que postou na vida com pedra. Energia! Tô espião! Lembrando que são perguntas que nos levam a uma reflexão e consulta. Você quer saber mais de Deus? Toda escritura divinamente inspirada, apta para ensinar, redarguir, corrigir, a fim de que todo homem seja perfeito. Vai sendo aprimorado para toda a sua boa obra. Paulo disse isso a Timóteo. 2 Timóteo 3, 16 e 17. Então a primeira pergunta, qual é o tamanho de Deus, né? E a segunda pergunta, quem está acima de Deus? Tá bom essas duas? Querem mais? Tá bom? Vocês vão sonhar, hein? Vai direto pro trabalho. A parte conhecível é a parte que ele se deixa conhecer. Ou a parte que ele faz questão de mostrar. Quando ele se revela a Israel, diz: ouve Israel, o Senhor teu Deus é o teu único Deus. Deus está afirmando em Israel, em meio ao paganismo, à apostasia, ao politeísmo, e era bem notório naquela época, que ele era um único Deus. E ser único tem a ver com a sua natureza, com a sua essência. Deus é tão grandioso que nunca pode ser completamente compreendido pela mente humana. Qual a sua visão de Deus? Tente imaginar. Como você enxerga Deus? Nós servimos a Ele e temos uma visão sobre Ele, dele. Carregamos na nossa vida humana, matéria humana, uma visão íntima dele. Ele se revelou para todos nós aqui, de um jeito particular, seguindo
A regra, pessoa a pessoa. Então é interessante que tenhamos uma visão. Vamos vasculhar na nossa mente, nossa alma, como que eu tenho uma visão de Deus, como que eu enxergo Deus no meu dia a dia. Criador, amigo, protetor, aquele que me responde quando eu oro. Nós passamos a ter uma visão conhecida de Deus porque Ele quis se revelar. É bem verdade que isso é mais nítido na pessoa de Jesus. Quando Filipe diz assim, Senhor, eu ando contigo, tá? Mostra-nos o Pai. Mostra Deus pra gente. E qual foi a resposta que Jesus deu? Há tanto tempo estou convosco. Como você pode me dizer, mostra-me o Pai? Quem vê a mim, vê o Pai. É a parte que Deus resolveu deixar se conhecer. Ele se permitiu, vamos imaginar um relacionamento. Num relacionamento, geralmente, a pessoa, ela investe tempo para conhecer outra. Né? Vamos colocar aqui, o rapaz está conhecendo uma moça, ele faz de tudo, trabalha, chega cansado, faz hora extra, não importa a hora que ele chegue, ele faz de tudo para dar um pulinho na casa dela. Ele investe, ele se sacrifica com a finalidade de conhecer. E todo aquele que tem a visão de conhecer acaba se relacionando. Mas nós adoramos a Deus aqui no Poço de Jacó. Já é cultural estarmos aqui, porque acreditamos que é aqui. Deus procura os verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Relacionamento. O Pai procura os que o adoram. Então, a iniciativa sempre foi de Deus. De se mostrar, se revelar. Ei, gente, eu estou aqui. Vocês estão tateando pela ciência, me procurando na tabela periódica. Eu estou aqui, visível. Olha para a natureza. Olha para a minha palavra. É uma questão de fé. Estudar a pessoa de Deus é uma questão de fé. É uma fé de confiança. Pastor, como eu posso conhecer mais a Deus a partir de hoje? Existe a fé de convicção natural. Você vai para o ponto de ônibus porque você sabe que ali vai passar o quê? Um ônibus. Mas você tem que sair de casa e ir para o ponto. É um ponto de partida. Uma iniciativa de chegar até o ponto para pegar a condução. Quando eu faço isso, uso essa iniciativa buscando quem está me procurando, porque uma coisa é você buscar alguém que não está nem aí para você. Agora você está buscando alguém que já estava te procurando, a probabilidade desse relacionamento dar certo é 100%. Provérbios 8:17, acerca da sabedoria, escreveu o sábio: eu amo os que me amam. Então existe uma reciprocidade. Espera aí, eu te amo. E eu sei que você me ama. E os que de madrugada me buscam me acharão. Então há implícito aqui no texto a certeza de que na busca, no investimento desse relacionamento, há reciprocidade. Tanto que quando nós oramos a Deus, entendam isso. Quem faz a diferença não é quem fala, é quem ouve.
Sim, Samuel. Perguntar de novo. Mas só o Samuel que pergunta. Eu sou perguntando. Esse texto que você citou é interessante. Eu ia perguntar se essa colocação desse de madrugada se refere a um tipo de precipitação para buscar a Deus no que diz respeito a se adiantar, ou levado igual a gente entende, né? Que a pessoa tem assim, madrugada me busca, me acharão, aí leva para a oração, né? É dobrar o joelho, falar com ele de madrugada, né? A primeira interpretação normalmente é sempre essa. Mas eu queria entender se realmente era isso ou significa uma forma de dizer que buscar de madrugada é se anteceder para conhecê-lo, vamos dizer assim. A madrugada para nós, ela é um tempo de definição de repouso. Todo mundo está dormindo. A Bíblia faz menção inúmeras vezes da madrugada. Mateus 25, eis o noivo. E à meia-noite ouviu-se um grito, eis o noivo. E as que tinham azeite entraram. E as que deixaram o azeite se acabar, não tendo reservas, Senhor, abre-nos a porta, não vos conheço. À meia-noite, em Êxodo, capítulo de número 12, o capítulo de número 13, à meia-noite o anjo destruidor desceu na terra do Egito e houve a morte de todos os primogênitos. À meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e a terra tremeu, as algemas se abriram e o carcereiro puxou a espada para se matar. Então, nós observamos que o tempo, ele tem uma definição específica. Pela manhã te buscarei. Há várias referências de busca ao Senhor pela manhã. Há várias referências de busca ao entardecer. Por exemplo, o avivamento aconteceu em Atos 2. Né? Nós temos ali horário, o povo ali orando, o avivamento aconteceu. 120 pessoas ali orando num determinado horário do dia. E aí vai acontecendo sucessivamente, manhã, tarde e noite. A minha resposta é, Paulo disse, em todo tempo, pregue dentro de tempo, pregue fora de tempo. Busque ao Senhor, seja de manhã, de tarde, de noite. Aí vai da sua disponibilidade de tempo. Porque as pessoas se atêm a uma questão cultural. A fila é menor. Vou de madrugada que o negócio. Vou buscar Deus de madrugada. Mas Deus pode te visitar de manhã. Não que não seja errado, eu acredito, tem essa crença que fazendo desse jeito realmente é melhor, né? Porque a lógica, a gente pensa assim, pô, velho, tá todo mundo dormindo, bota aí, que pouca pessoa, vou orar, cara, mas eu não acredito mais não. Eu acredito que seja a dedicação, ou sacrifício, talvez, mandar ali. Sim, eu vou te dar um outro texto de revelação. É porque o Oriente Médio só não acordava. Fuso horário. Então, se disser para você que é de madrugada, no Japão é um outro horário. Portugal é um outro horário. Estados Unidos também. Então, isso tornou-se uma questão cultural. Meu conselho é buscar o Senhor enquanto se pode achar. E invocai-o enquanto está perto. Abolimos a questão da manhã, tarde, noite, madrugada. Buscai o Senhor enquanto você pode achá-lo. Simples assim. Dentro da palavra. Em Êxodo capítulo 24, verso 10, nós temos uma revelação de Deus. Eu vou entrar nessa área que você está levantando aí. Que não é mito, não é cultura. É poder de Deus. E está escrito. Êxodo 24, 10. E viram o Deus de Israel. E debaixo dos seus pés havia um pavimento, semelhante ao céu na sua claridade. Moisés e Arão, 70 dos anciãos, no monte, buscando a Deus. Quem já foi em Tinguá? Então já entendeu o que eu estou falando. Você já foi em Tinguá? Terra boa. Está ali.
O que você vê lá na mata fechada, na escuridão, debaixo do seu pé, foi o que Moisés e Arão e os 70 nos anciãos viram. Está lá, verso 10. Então faz parte de uma revelação que Deus mostrou para nós. Ele tornou conhecido. Gente, tem um argumento histórico. Deixa eu ver se eu tenho um tempo aqui ainda. Já foi meu tempo. Só para finalizar. O argumento histórico é só você pegar Êxodo capítulo 14 e 15. O povo de Israel passando em pé a seco. O mar dividido no meio. Josué em campanhas de combate. Na visão dele o sol parou. Para nós é a terra que gira. Aí você começa a ter uma noção de Deus tornando conhecida as suas ações e a sua pessoa para nós. Amém? Próxima aula. Querendo Deus, estivermos com vida.